Bom dia, turma. Começando aí mais uma aula de geografia. Estou tirando a máscara porque estou sozinho no ambiente e que não precisa estar utilizando, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre estrutura geológica que nós tínhamos visto. Como eu disse para vocês na aula passada, né, para procurarem adquirir a apostila, que hoje eu iria começar a trabalhar, desde a aula passada, comecei a trabalhar a apostila de vocês, dando uma maior importância a cada tópico dessa apostila, certo? Na aula passada, né, nós vimos a questão sobre a formação dos continentes, nós vimos sobre essa formação as teorias, né, teoria da deriva continental, teoria das placas tectônicas, nós vimos sobre a estrutura geológica da Terra, né, que é formada por escudos, bacias e dobramentos modernos, né. Vimos que o porquê que no Brasil não vão existir esses dobramentos modernos, porquê que a altimetria do relevo brasileiro também é considerado modesto. Vimos algumas coisas relacionadas à Terra. E aqui, vocês seguindo a apostila de vocês, estejam com a apostila em mãos, né? Na primeira parte da apostila ela mostra justamente essas teorias. Teoria da deriva continental, onde fala sobre a Pangeia e vai desmembrando os continentes, onde também vem falando sobre a Laurásia Gondwana, foi quando a Pangeia se desmembrou em duas partes, né? Seguindo a apostila de vocês, né? Mostra as figuras, né, desse desmembramento todo. E na apostila de vocês, na sequência, ao invés de falar sobre essa estrutura geológica, fala um pouco dos agentes do relevo. Esses agentes do relevo se eu não me engano está na página 3. Justamente na página 3, certo? E aqui eu procurei colocar algumas coisas no quadro, onde nesses agentes do relevo, ó, nós temos os agentes endógenos, dentro, esses que atuam na parte interna da Terra. Nós temos vulcanismo, tectonismo e os abalos sísmicos. Na apostila de vocês pode acompanhar bem aqui na página 3, onde tem os endógenos, vulcanismo, tectonismo, os exógenos, intemperismo e a erosão. Mas que na página 4 vem falando desses agentes internos, né? Aí fala primeiro, vou dar a explicação, depois a gente corre novamente para a apostila. Esses agentes são aqueles agentes que formam o relevo. Como é essa questão do forma o relevo? Nós vimos lá naquelas teorias que quando existe um movimento orogenético, né, ou a orogênese do relevo, o movimento convergente das placas no sentido horizontal, quando uma placa vai em direção à outra, às vezes a pressão exercida é tão grande que uma cede, aquela que possui uma elasticidade maior, ela tende a ceder, criando uma dobra. Então aqui esta dobra é um dobramento moderno que nós vimos lá na estrutura geológica. Então você pode ver que esse tectonismo, ele está formando o relevo, certo? Ele forma o relevo. Mesma forma o vulcanismo. O vulcanismo é o quê? É oriundo de um tectonismo
onde nesse vulcanismo, lá na frente nós vamos ter a formação de rochas, né, por conta desse vulcanismo, dessas atividades vulcânicas, vão formar as rochas magmáticas que eu vou já comentar sobre elas. E os abalos sísmicos são os tremores, também ocasionados pelo tectonismo. Na apostila de vocês, ó, fala tectonismo. Os movimentos tectônicos resultam de pressões vindas do interior da Terra e que agem na crosta terrestre. Quando as pressões são verticais, os blocos continentais sofrem levantamentos e baixamentos. Os movimentos resultantes da pressão vertical são chamados epirogenéticos, movimentos ou epirogênese, o relevo que eu tinha citado para vocês. Quando as pressões são horizontais, são formados dobramentos ou enrugamentos, que dão origem às montanhas, formam o relevo. Esses movimentos ocasionados por pressão horizontal são chamados movimentos orogenéticos, ou a orogênese do relevo, né? E aqui ele vem citando mais algumas coisas sobre o movimento, que vocês em casa vão dando uma lida na apostila e qualquer dúvida tire comigo. Aí fala sobre o vulcanismo. Chama-se vulcanismo as diversas formas pelas quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Os materiais expelidos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, lavas, material piroclástico ou fumarolas. Você pode ver que quando um vulcão vai entrar em erupção, ele primeiro estoura devido à pressão exercida no interior da Terra. Quando ele estoura, solta diversos tipos, pedaços de rochas, que a gente chama pedras, né? Onde ele coloca bem que dessas pedras que saem, né? Começam a sair esses gases, desses gases surge a lava. Esses materiais acumulam-se num depósito sobre o vulcão até que a pressão gerada faça com que ocorra a erupção. As lavas escorrem pelo edifício vulcânico, alterando e criando novas formas da paisagem. O relevo vulcânico caracteriza pela rapidez com que se forma, com que pode ser destruído. Então ali, além disso, quando ele fala bem que a localização desses vulcões é em regiões onde há um tectonismo bastante intenso. E os abalos sísmicos. Não são esses abalos sísmicos, são os terremotos que nós chamamos. Um terremoto ou sismo origina devido ao movimento convectivo que ocorre na astenosfera. Esse movimento força as placas tectônicas da litosfera, camada rochosa, movendo-as. Como resultado, as placas podem se chocar, formando bordas convergentes. Se separar, formam bordas divergentes, ou deslizar, formando bordas transformantes. O que ocorre aqui, ó? Convergente nas bordas, ou movimentos divergentes, se afastando. E quando ele cita sim, formando o deslizamento. O que acontece nas placas? Às vezes, quando esse movimento convergente, ela desliza para baixo da outra e vai só erguer essa, fazendo com que surja uma estrutura geológica nova, podendo surgir daí uma ilha, certo? Nesse mesmo processo de deslizamento, às vezes pode ocorrer o que também nós chamamos de subducção. O que é essa subducção? Quando esse movimento, às vezes, desliza para baixo, seja no sentido horizontal ou uma placa, seja no sentido vertical, certo? Ela vai como se estivesse sugando a de cima, devido à pressão exercida para baixo. Essa pressão vai fazer com que ela vai sugar essa de cima, fazendo ocorrer, pode até ocorrer um desaparecimento de um determinada ilha, ou um monumento rochoso. Pode ocorrer desses movimentos. E aqui nós temos os agentes exógenos, fora, aqueles que atuam na parte externa da Terra. Se o endógeno ele forma
o relevo, os exógenos vão modelar o relevo. Por que eles vão modelar? Porque eles vão estar atuando na parte externa da Terra. Então ele não vai mais formar, ele vai só modelar o relevo. Aí nós temos o intemperismo e diversos tipos de erosão. Na apostila de vocês, os agentes externos modificam o relevo. Aí nós temos vários agentes externos, tipos de erosão, né, que eu vou comentar sobre cada um. Então vamos lá. Nós temos erosão eólica, ocasionada pelos ventos. Nós temos erosão pluvial, ocasionada pelas chuvas. Nós temos erosão fluvial, ocasionada pelos rios. Glacial, pelo degelo. Antrópica, ocasionada pelo homem. Então ali, vai estar atuando nessa parte externa. Se atua na parte externa, ele vai modelar e não formar. Na sequência para vocês, nós temos aí um comentário sobre as geleiras ou glaciares, né? Em algumas zonas de clima muito frio, a neve não derrete durante o verão. O peso das camadas de neve acumuladas durante o inverno, seguidos acaba por transformá-la em gelo. Quando essa enorme massa de gelo se desloca, ocorre um poderoso rio de gelo. As geleiras ou glaciares realizam um trabalho de erosão nas rochas, que as cercam formando vales em forma de U. Os sedimentos transportados pelas geleiras são chamados moreias, morenas ou moraínas, né? Tanto faz. Nós temos abrasão marinha, né? A erosão que nós chamamos de erosão marinha. Essa erosão marinha ocasiona muitas falésias, aqueles grandes paredões. Por quê? Porque a água vai bater nesses paredões, cavando e aumentando. Uma explicação dessa, ou um ponto desse, nós temos um dos nossos pontos extremos, Ponta de Seixas, Cabo Branco, na Paraíba. Lá é uma falésia, é a parte mais leste da nossa região, ocasionado por essa abrasão marinha, por a ação das ondas. Ação dos ventos, o vento, né, é um agente com menor poder erosivo, pois só pode mover partículas pequenas e próximas ao solo. Essas pequenas partículas são chamadas de sedimentos. Ainda assim, ela transporta partículas finas a centenas de quilômetros de seu lugar de origem. A erosão do vento, que atinge o ponto máximo das zonas desérticas, secas e de vegetação escassa, também contribui para a destruição do relevo na Terra. Então, está destruindo o relevo, então ele está modelando. Nós temos aí a ação ocasionada pelo homem. Mas, professor, como é essa ação ocasionada pelo homem? Veja só, nós temos, pegando aqui um exemplo para vocês, nós temos o homem, que você fala, quando você sai daqui para conhecer um passeio no Delta. Ali, aqueles bancos de areia que vão cedendo e acumulando no fundo do rio, ali ocorre primeiro pelo homem. O homem chega e retira a cobertura vegetal, a ação antrópica, retira a cobertura vegetal, o solo fica desprotegido, sujeito a outros processos erosivos. A água do rio bate, os bancos de areia, e a areia vai cedendo e acumulando no fundo do rio. Processo que nós chamamos até de assoreamento do rio. Ok? Então aqui nós temos ainda o intemperismo. Aqui, falando também na apostila de vocês, Intemperismo, meteorização ou intemperismo é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre as rochas, provocando sua desintegração ou sua decomposição. Olha o que diz na apostila. A rocha decomposta
transforma-se num material chamado manto ou regolito, um resíduo que repousa sobre a rocha matriz, sem ter ainda se transformado em solo. As rochas podem partir-se sem que se altere a sua composição. É a desintegração física ou mecânica. Nos desertos, as variações de temperatura entre os dias e as noites chegam ao ponto de partir as rochas. Nas zonas frias, a água se infiltra na rachadura das rochas. Pode congelar-se, dilatar e partir a rocha, no processo denominado gelivação. O intemperismo químico acontece quando a água ou substâncias nela dissolvidas reagem com os componentes das rochas. Nesse processo, as rochas modificam sua estrutura química, sendo mais facilmente erodidas, como material sendo levado pelos agentes de transporte, vento, chuva, rios. As águas das chuvas, ação das águas das chuvas. Quando as chuvas caem sobre a terra, suas águas podem seguir 3 caminhos: evaporar-se, indo para a atmosfera, infiltrar-se no solo, para dentro do lençol freático, e escorrer para a superfície da terra, sob a forma de enxurradas ou torrentes. Você quer ver um tipo de um intemperismo que vocês já devem ter visto? Alguns já podem, vocês conhecem de conhecimento empírico, né? ou de filmes, né? Aquelas que nós chamamos de estalactites e estalagmites, né? Que ocorrem nas cavernas, né? Aqueles rochas pontiagudas que saem do teto ou no chão. Ali, os pingos de água trazem resíduos, sedimentos, que foi citado no texto, vão batendo no chão e ali vão acumulando décadas e mais décadas, vão acumulando. Desse acúmulo, poeirazinha que traz os sedimentos formam tanto no chão quanto no teto as estalactites e as estalagmites. Então, é um tipo de intemperismo. Então, nós temos os agentes do relevo, que são os agentes endógenos e os agentes exógenos. Os agentes endógenos que formam o relevo e os exógenos que modelam. E aqui para vocês eu coloquei os tipos de rochas, que também na apostila de vocês vem trazendo. Tipos de rochas. Nós temos 3 tipos de rochas, também na página 9 da apostila. As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. Elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Certo? Como é que se formam os tipos de rochas magmáticas? Elas se formam da solidificação do magma. O magma se solidifica e vira rocha. Essa solidificação pode ser na parte interna da Terra ou na parte externa. Na parte interna não há erupção vulcânica. Passam-se milhões e milhões de anos, ali não há um tectonismo. O que acontece? O magma tende a se solidificar com o passar de milhões e milhões de anos, é claro. As extrusivas ocorrem a erupção do vulcão. Há o derramamento da lava, que é o magma. Ali ele vai escorrer para um determinado local, contato com a atmosfera, ele vai ter tendência a se resfriar e ali ele vai se solidificar. Vamos lá na apostila. Ígneas ou magmáticas são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação de elementos endógenos, no caso o magma pastoso, a lava. Seu exemplo de rochas magmáticas: o granito, o basalto. Professor, o granito é a pedra de granito que a gente às vezes tem na sua casa, né? Pedra de granito. Ali é uma rocha magmática, foi extraído de uma rocha magmática. Vamos lá. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam do acúmulo de sedimentos, restos de animais e vegetais soterrados há milhões de anos. Vão acumulando, se forma uma rocha magmática. Eu posso te dar um exemplo assim, que para vocês terem conhecimento desse acúmulo, né?
considera ali a região da beira-rio. Ali na beira-rio, aquele acúmulo de sedimentos, né, que ali tem a rua, avenida, tem o cais, que é para ter só água. Ali já próximo do curvão, hoje já chegando até a BB, esse cais aqui já é seguido por toda uma estrutura que tem de areia, de árvores, tem um campo de futebol, tudo aquilo ali, o rio, quando ele traz, ele vem da ponte e faz aquela curva. Essa curva bem aqui, que é a beira-rio, todos os sedimentos oriundos do rio vão acumulando aqui no curvão. Daí aquela extensão. As pessoas mais velhas sabem que aquele acúmulo de sedimentos ali só existia antigamente mais próximo da curva. Hoje já se estende até o clube, a ABB. Então ali vai acumulando sedimentos, acumula, a concentração forma ali as rochas sedimentares. Vamos ver o que tem na apostila. Rochas sedimentares. Esse tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. Seu exemplo de rochas sedimentares: areia, não conhece, argila, que alguns conhecem como barro, salgemo, calcário, todos são exemplos de rochas sedimentares. Por último, nós temos as rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? As rochas metamórficas elas se formam a partir da transformação de uma outra rocha. Às vezes uma rocha magmática sofre uma pressão exercida e perde as suas características. Perdendo as suas características, ela se forma em uma rocha metamórfica. Beleza? O que diz aqui? Rochas metamórficas. Esse tipo de rocha tem sua origem na transformação de outras rochas, em virtude da pressão ou da temperatura. Seu exemplo de rochas metamórficas: o gneiss. Esse gneiss, ele é formado a partir do granito, pedra de granito. Certa pedra de granito, ali, essa rocha de granito, ela sofre uma pressão, uma temperatura muito elevada, perde as características, se transformando no gneiss. Aí a ardosa, originada da argila, rocha sedimentar, mármore, formação calcária e assim outros tipos, né? As mais antigas rochas são do tipo ígneas e metamórficas, que surgiram respectivamente na era pré-cambriana. Era pré-cambriana, período pré-cambriano é aquele período arqueozoico e proterozoico, que nesse período que nós vimos na aula passada foi o período em que houve a formação da estrutura geológica brasileira, que são os escudos cristalinos. Nós vimos até 36% de escudos, 32% da era arqueozoica, 4% da era proterozoica, período pré-cambriano. Essas rochas são denominadas de cristalinas, os cristalinos que eu tinha citado, por causa da cristalização dos minerais que se formaram. Eu vim também falando aqui, né? Outras características. Certo? Então, são os 3 tipos de rochas que se formam, que existem na nossa estrutura geológica. E aqui na sequência da apostila ele fala sobre temperatura, precipitação, pressão atmosférica, que também atuam muito no nosso relevo. Temperatura é a quantidade de calor contido na atmosfera. Em função das temperaturas, a Terra pode ser dividida em uma região quente, onde vai sofrer a maior incidência dos raios solares, região intertropical, nas regiões temperadas, né, acima dos trópicos, e dos regiões frias, né, que são os círculos polares, que são os polos. As precipitações, né, é a quantidade de água que cai sobre a superfície da Terra, como resultado do resfriamento, condensação e até mesmo o congelamento do vapor de água contido na atmosfera. Ela ocorre na forma de chuva, neve, granizo e outros. As precipitações são mais abundantes na linha do Equador e diminuem em direção aos polos, mas podem ser maiores com o aumento da altitude ou com a proximidade dos oceanos e mares. E nós vamos ver isso aí, que vai ser a parte introdutória
sobre os climas, né? Que nós vamos estar trabalhando sobre os climas, né? Que vai ser, na sequência, o nosso próximo assunto, que vai ser sobre os climas, né? Certo? Turma, então, nessa parte aqui, nós estamos finalizando toda a parte da estrutura geológica. Ok? Finalizando toda a parte da estrutura geológica. Toda essa região, tudo que nós vimos sobre relevo, está incluso aqui. E de uma forma específica, né, nós temos o quê? O relevo brasileiro. Nós, na classificação do relevo brasileiro, nós temos planaltos, planícies e depressões. Nós tivemos classificações de Haroldo de Azevedo, onde nessa classificação de Haroldo de Azevedo, né, nós tínhamos só planaltos e planícies, 7 subdivisões desses planaltos e planícies. Depois veio Aziz Nassib Abissada, geógrafo, e ali, utilizando também o conhecimento de Haroldo de Azevedo, que foi um conhecimento empírico, ele classificou em planaltos e planícies, mas já havia uma visão que poderiam surgir as depressões, e subdividiu em 10. E a nossa última é de Jurandir Ross. Ele classificou em 28 unidades de relevo, certo? E colocou essas 28 em formação de planaltos, planícies e depressões, subdividiu. Que é essa nossa atual. Pode haver modificações? Podem existir modificações. Com certeza podem existir. Agora, é claro que muitas mudanças existem, avanços tecnológicos nós tivemos. Então, pode também haver mudanças nessa nossa estrutura. Mas o que nós temos mais certo hoje, o de concreto, essa última divisão de Jurandir Ross. Então, fiz um levantamento todo da estrutura, comentando sobre Brasil também. Ok? Essa aula a gente termina, como eu estava dizendo por aqui, e na próxima aula eu já começo a adentrar sobre climas. Só que para adentrar sobre climas eu vou primeiro detalhar sobre todos os fatores, elementos que favorecem ao clima, fazem com que esse clima, tipos climáticos, surjam no mundo e no Brasil. Beleza? Estejam com Deus todos. Novamente, evite as aglomerações, procure higienizar as mãos, utilize o álcool, e que com certeza nós vamos nos livrar dessa pandemia, deste coronavírus, ok? Para estarmos mais próximos uns dos outros, para estarmos com mais segurança. Um abraço a todos, fiquem com Deus.